Seja muito bem-vindo ao podcast Reviverso, podcast de música autoral maranhense, que está chegando agora para mostrar um pouco da nossa cultura, mostrar um pouco dos nossos artistas e principalmente aqueles que produzem música aqui em São Luís, podcast de música autoral maranhense. Eu sou Naasson Saldanha, apresentador, locutor, radialista e também pesquisador. Hoje, para iniciar esse primeiro episódio, para começarmos já com o pé direito aqui, eu recebo aqui no estúdio um grande amigo, um grande parceiro, um grande músico daqui de São Luís, Inaldo Barros, que inclusive já está aí uma trajetória bem longa na questão da música, é uma trajetória ali já de muitos anos, né? Inaldo, por favor, se apresente aí para a nossa audiência. Beleza, tudo bem? Naasson, muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para falar de música, né? Falar sobre a cidade de São Luís, como funciona o cenário musical, não só do que eu toco, que é um estilo já um pouco diferente, né, do convencional, mas do modo geral, como a música funciona aqui na nossa cidade, né? É um prazer estar falando contigo, nesse primeiro episódio, né? E é isso, vamos lá. Agora, para explicar para nossa audiência, né, quero que tu conte um pouco de como tu começou na música, né, principalmente, gente, para introduzir o assunto, o Inaldo, ele toca, né, hardcore, ele toca metal, aquele metal assim mais pesado, aquela coisa mais brutal, e que é um gênero que não tem tanto espaço aqui em São Luís, mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Quero que tu conte como é que tu começou na carreira musical, como é que foi ali esse teu primeiro início, né, a tocar os instrumentos, como foi que começou tudo? Cara, começou ali na faixa dos 14 anos, né? Eu já me interessava muito por música e principalmente por rock no geral, porque eu tinha um primo que curtia muito e ele era acostumado a passar as férias na casa da minha família, dos meus pais, né? Na época eu morava lá com eles e foi me incentivando a ver a galera tocando guitarra e tal. Eu achava isso ali muito maneiro. Eu falei, cara, eu tenho que aprender a tocar isso. E aí, na época, não tinha muito acesso, assim, de amigos tocando, músicos, nem nada do tipo. Mas aí tinha uma galera da igreja. Minha mãe participava da igreja e tal. Falou, tem uma galera da música lá, tu não quer ir lá, colar com a galera? Aí eu fui lá, né? E fui pegando meus primeiros instrumentos lá, vendo as primeiras notas, pegando coisas com os meninos lá. Fiz muita amizade com a galera na época, tinha uns 14 anos, mais ou menos. E dali eu falei assim, cara, no meu ritmo não é pra ir pra igreja. Vou procurar, agora eu já sei o básico, a galera já me deu essa força. Vou comprar minha primeira guitarra, peguei, tipo assim, bico, quando eu era bem novo, com meu pai, com minha mãe, pra conseguir comprar meu primeiro violão e minha primeira guitarra. Eu ainda lembro, comprei no centro, assim, uma faixa de R$300 a guitarra. Rapaz. Aí, daí foi a trajetória da música, foi tipo assim, foi muito autodidata mesmo, né? Tipo, não tinha tanto acesso às paradas pra, tipo, estudar ou pagar professor, e eu sempre fui meio desprendido desse lance de estudar a música. Eu gostei de saber o que era necessário pro que eu queria fazer. Na época eu tava aprendendo, então eu tava indo no meu ritmo mesmo. Eu comecei a trabalhar muito novo, então, tipo assim, conciliava trabalho. Fui pai muito novo, né? Hoje eu tenho 30 anos, minha filha já tem 12, né? Então, eu tinha que conciliar muitas coisas da vida com a música. Então, eu decidi ir pelo meu ritmo. E assim fui fazendo as coisas, tendo banda, pegando experiência. Já tive... Hoje em dia eu toco na banda Bastards, né? A banda hardcore, a gente mistura música de protesto, hardcore mesmo, rock, rap e um pouco de reggae. A gente já tem vários trabalhos já lançados, né? E eu acredito que se desaguar foi da experiência que a gente teve no decorrer da vida. Desde quando começar a tocar, a gente curtiu o estilo, tanto nas experiências com outras bandas e o cenário no geral. Pois certo. Inclusive, antes da Bastards, né, que é inclusive uma das maiores bandas expoentes aqui do cenário hardcore aqui no Maranhão, antes dela, tu já teve outras experiências com outras bandas, inclusive já viajou, né, com essas outras bandas. Quero que tu conte um pouquinho dessa trajetória antes da Bastards, né, ali no começo. Qual foi a tua primeira banda? Como que foi essa experiência? Show de bola. Cara, quando eu ainda estava aprendendo, né, eu montei uma banda assim de garagem com os amigos mesmo do bairro, na época ali no Parque Vitória, né, nosso saudoso Parque Vitória. Um salve pra galera do PV. Salve, também sou do Parque Vitória. A gente montou uma banda de garagem, não sabia tocar quase nada, ainda lembro até hoje que, tipo assim, a gente ia pro estúdio e falava assim, não, a gente tem que aprender a tocar música Sepultura, uma banda que a gente gostava muito na época, Ectomorph, uma banda assim, lá do B, né, umas paradas de of Bodom, queria aprender essas coisas que era muito difícil, ia pro estúdio fazer bagunça. Chegou um certo momento que a Vanglória Arcanos, que é uma banda que tá ativa até hoje, é uma banda de metal sinfônico, né? Ele misturou heavy metal com música gótica, né? Me chamaram, cara, tu tá pegando aí umas músicas legais e tal, tu não quer vir fazer um som com a gente? Participei da banda e na época eles estavam em processo de composição e tudo mais, demandava tempo, eu fui pai nessa época.
E aí eu decidi me afastar. Só que eu disse, cara, eu gosto de tocar isso, então eu tenho que arranjar uma banda pra me tocar. Aí eu entrei na Lethal Crossing, que era da Gabriela Vilar. Ela é uma excelente musicista aqui de São Luís. Ela toca bateria, toca guitarra, toca tudo, canta. Eu entrei nessa banda dela e logo de cara pra gravar CD. Foi o primeiro CD que eu gravei na minha vida. A gente gravou um CD nessa banda, nessa época ali, acho que era meados de 2014. Por aí, 2014. 10 anos, né? 10 anos e um pouquinho. Nossa, bastante. E daí eu falei, cara, é bem legal tocar o som dela, mas eu quero fazer uma coisa minha. E aí a gente montou o School Trash, que aí já se tornou uma coisa de uma proporção maior, né? Era uma parada que eu tinha o sonho de ter uma banda de thrash metal, molecão na época, com os meninos. A gente montou, compôs todo o CD e reverberou, né? A gente gravou um clipe na época, 2015, o Evil Attack. Ele chegou à marca de mais de 100 mil visualizações. Para uma banda daqui, a gente achou uma parada histórica, nem imaginava na época, bem novo, né? Foi aprendendo as coisas. Começou a aparecer a oportunidade para viajar, tocar em outras cidades aqui próximo. E surgiu a primeira turnê que a gente fez fora do Brasil. Tocamos Peru, Bolívia e Chile. Também ia rolar Equador, mas o Equador acabou sendo remanejado e a gente colocou mais datas no Peru. Mas foi uma experiência muito legal. Foi em 2016 essa turnê. Quando a gente voltou, como a realidade de banda underground, que não tem um apoio financeiro e tudo mais, é bem difícil, a gente optou por dar uma pausa. Ficou fazendo shows esporádicos até que a banda realmente parou. Logo após isso, eu inquieto de não estar tocando, eu montei uma outra banda chamada Mosh Mania, que essa já era de hardcore, porque eu tocava thrash metal, mas eu sempre fui do lado mais hardcore, de cantar em português, de poder fazer o protesto musical, né? De falar tuas ideias sobre as coisas que acontecem na tua realidade, na tua cidade, né? E aí eu montei o Mosh Mania para falar sobre isso. E como também é muito difícil para todo mundo, questão das bandas, dos músicos, né? A realidade de todo mundo aqui em São Luís, a galera também não tava com aquela força para poder investir na música, na banda, na época. E aí a gente deu uma pausa. E hoje em dia a gente tô com a Bastards, que eu acredito que é a melhor banda que eu já toquei na minha vida. E essa realmente é uma banda que é pra vida toda. Quando for pra parar de tocar, eu vou parar com a Bastards, eu vou parar de tocar mesmo, porque a gente tá botando o projeto pra frente e não tá parando. O amor ali é à primeira vista. Com certeza. Antes, os meninos, quando eles foram montar a banda, o Bastards, eles me chamaram e chamaram o Gabriel, que hoje é o baterista da banda. Só que na época, Gabriel não morava em São Luís e eu não tava podendo tocar questões pessoais da vida e tal, tava reorganizando e tudo mais. E aí eles montaram a banda e lançaram as primeiras músicas. E quando eles lançaram, eu já aprendi a tocar tudo, porque eu já gostava muito e eram meus amigos, né? Que era o Adriano, que tocava na School Trash, o baixista, e o André Nadler, que era do Jack Devil, né? Que é uma das maiores bandas que São Luís já teve também de heavy metal trash. E aí eu falei, cara, dado o momento, os meninos também não que estavam com eles, o guitarrista, que é o Francivaldo, e o Topeira, que era o batera, eles não poderiam dar continuidade ao trabalho, porque ia começar a ter viagem, um monte de coisa, e a gente já tinha experiência. Os meninos, pô, vocês não topam? E aí a gente entrou de cara com a banda, aí já lançou EP, na época que a gente entrou, já viajou para fazer o canal Cena em São Paulo, que é um canal no YouTube que é gigante, de música underground, de som mais pesado, né? Divulga aí diversas bandas, como Dead Fish, Ratos de Porão, a gente mesmo passou por lá, Black Pantera, Cripta, grandes expoentes da música underground do Brasil passam por lá. E eu acho que daí foi uma parada que deu pra gente chegar num cenário nacional, né? Porque as pessoas do underground nacional todo olharam o nosso som e a gente conseguiu ganhar um apreço do público, né? Lançou mais CD, teve resultado, fizemos já 3 turnês em São Paulo, fizemos turnê no Norte, no Nordeste e vida que segue. Estamos lançando CD novo agora, esse 2025, nesse semestre ainda, já tem uma primeira turnê para abril, Norte e Nordeste, e já tem uma segunda turnê em julho pro Centro-Oeste e Sul. Mas agora, ouvindo, né, a respeito dessas turnês, ouvindo dessa questão de tocar muito fora do Brasil, até fora daqui do estado do Maranhão, eu queria que tu fizesse, como músico, uma análise de como tu enxerga essa questão do cenário musical
autoral? Porque existe muito aquela questão das pessoas elas tocarem, né, criarem bandas aqui em São Luís, mas acabarem tocando covers. Tem muitas bandas grandes, mas só tocam cover, né? Então, eu acho que é um nicho diferente, um nicho separado, quando a pessoa cria a própria música, como tu falou, que desde o começo, desde as primeiras bandas, já era algo assim de criar uma música autoral. Eu queria que tu fizesse uma análise de uma pessoa que está dentro dessa cena, de como é que tu avalia essa questão da música autoral aqui em São Luís. Certo. Para chegar nesse ponto, eu vou falar um pouquinho, como tu falou, do cover, né? Que o que acontece? Realmente são dois cenários diferentes. A música, o rock no geral, no cover, no lado do cover, é a galera que tá fazendo para mesmo ganhar grana, para trampar mesmo, é uma forma de trabalho. É um trabalho, na verdade, né? Tipo, inclusive o Gabriel da banda, ele toca também na noite, com bandas cover também para juntar mais uma grana, fora o trampo formal dele do dia a dia. Mas é um lance mais formalizado em questão de lado de trabalho, né? Tipo assim, é um trampo, como qualquer outro. Tipo, tu que é jornalista, eu que sou vendedor e também motoboy. Então, vai nesse sentido. Já a música autoral, não. É uma parada que tu quer fazer, que tu vai criar, né? Tu vai pegar todas as tuas influências. E bem aí que entra o ponto difícil, que eu vendo como, não só como músico da Bastards, mas como uma pessoa da cena, porque eu participo, assim, acompanho várias outras bandas que eu gosto daqui, vários outros artistas, não só do rock, eu acompanho alguns daqui que eu gosto muito, e eu vejo que fazer música autoral aqui no Maranhão é bem difícil, por várias questões. Primeiro, de apoios governamentais, nem todos são privilegiados com isso, não conseguem todos o espaço, editais, participar de coisas do tipo, né? Espaços públicos para estar tocando, desde a composição, grandes gravadoras, grana, entrar na banda para te poder fazer, porque a música autoral vai mostrar uma música que ninguém conhece, né, pra galera. E às vezes o público quer só se divertir. Por isso que o espaço do cover, ou então do forró na noite, outras paradas, geram mais público, porque às vezes a pessoa não tá querendo realmente consumir coisa nova. Ela quer ir lá curtir a festa dela na noite, beleza. Por isso que eu digo que a gente é uma banda underground, porque a gente tá num cenário que são as pessoas que realmente gostam disso, de quem faz o seu som autoral, de quem dá aquela sacrificada para poder fazer as coisas acontecer. Entendi. E com relação a essa questão, tu havias falado de incentivo governamental. Como é que funciona aqui em São Luís, assim, na tua visão, como músico que já passou por essas bandas? Cara, a minha visão sobre isso é que é bem injusto. Eu acho muito injusto, principalmente com o cenário do rock maranhense, que a gente tem grandes bandas com muito potencial e grandes expoentes da música do rock, desde o mais leve ao mais pesado, aqui em São Luís do Maranhão, que consegue levar o trabalho para fora da cidade, que carrega com orgulho. A gente é uma banda que se orgulha de falar que é uma banda maranhense e nordestina, assim como outras bandas que já viajaram muito, como o Tanatron, o Alchemist, o Jack Devil, quando ainda estava na ativa, né? Tem o Flagron, que é death metal. Os meninos que tocavam comigo no Mosh Mania, eles tinham uma outra banda, que era o Quebrada Violenta, tocavam muito já São Paulo, Belém. São bandas que carregam no peito o nome da cidade, assim como a gente, e a gente vê que na hora que tu vai te inscrever num projeto desse, não é aprovado, mesmo tu tendo, assim, um mínimo de conhecimento técnico, uma organização, um trabalho bem feito. Como, por exemplo, a gente tem 2 discos lançados, tem vinil, tem EP, tem single, tem 3 clipes, desculpa, tudo com um trabalho, assim, bem expressivo, muito bem organizado, e mesmo assim parece que fica assim, tu manda e nunca recebe uma resposta. Uma vez, inclusive, a gente até brinca, assim, que censuraram a gente, que a gente mandou e, tipo, vetaram, assim, que não ia passar de jeito nenhum por causa do linguajar, sabe? Que no primeiro disco, umas palavras ou outras tinham uns palavrões, né? Alguma música ou outra. A gente preza muito hoje por não falar tanto palavrão nas músicas, mas tentar mandar a mesma mensagem direta, né? Pra ver se alguma hora aparece alguma oportunidade e tal. Mas rolou essa parada já e a gente vê que não tem um retorno. A gente tenta conseguir pegar um projeto pra fazer, até ajudar a banda, porque, sei lá, cai um projeto desse aí que tu vai, sei lá, que o governo vai conseguir dar um apoio pra uma banda levar o nome do teu estado pro Brasil todo. A banda consegue ir muito mais longe, mas a gente sempre conseguiu, do nosso jeito, com uma parada que consegue ser autossustentável hoje em dia, que o underground consegue viver muito bem fora desses lances governamentais. Certo. Inclusive, falando de underground, né, que é aquela ideia, o ideário do it yourself, né? Tipo, faça você mesmo. Como é que vocês analisam a questão de lançamento? Por exemplo, eu gravo aqui, fiz aqui minha música.
Como é que tu analisa essa questão de lançar ali nas mídias? Como é que vocês fazem isso? Utilizam ainda a mídia tradicional ou já utilizam exclusivamente a internet? Como é que funciona a questão da distribuição do material? Tá. Com a gente, eu vou falar assim como funciona, acho que na maioria das bandas, e vou explicar um pouco como acontece com a gente. Na maioria das bandas do underground, funciona dessa forma. A galera mesmo conta muito com a internet, né, ainda. Tipo Instagram, Facebook, principalmente Instagram hoje em dia é muito forte ainda para as bandas do underground. E do boca a boca. Spotify também, as bandas no geral. Mas quando tu já começa a explorar um pouco mais, como a gente já viajou muito, tu acaba propagando muito bem teu som, né? Tu, sei lá, 500 pessoas escutam minha música aqui em São Luís. Aí eu viajo o Nordeste todo. Então, 50 de cada cidade vai escutando a mais. Quando tu vê, milhares de pessoas estão escutando teu som. Ainda é meio que do modo antigo, né? Tu tem que aparecer. Eu acho que o resultado maior acontece quando tu aparece. Chega, tu vai tocar em Fortaleza, tem 50 pessoas que te conhecem. No dia que tu toca para 300 pessoas, essas 300 vão te conhecer. Já é um diferencial, influencia mais. Porque a internet ela tem um alcance, mas até certo limite, porque hoje tudo é pago, né, mano? É fogo. Aí tem bolha também, né? As bolhas. Sim, tem que ir furando bolhas. Hoje em dia a gente pensa muito nisso. O nosso público da Bastards, a gente pensa muito em furar essas bolhas, tocar em ambientes que não tenha só nosso público. Pra outra galera ver que não é só a música, mas também o ideal, também o que a gente fala, o que a gente quer expressar com tudo aquilo dali. A questão da distribuição, a gente, por já ter outras experiências com outras bandas, a gente teve sempre muitos contatos bons. E a galera viu que o nosso trabalho é bem expressivo e a gente recebe muita ajuda de várias pessoas, desde, sei lá, a gente vai fazer uma gravação, a gente consegue num preço melhor, consegue um parcelamento, a gente vai distribuir o CD físico, a gente consegue fechar com gravadoras que patrocinam tudo e a gente ganha os royalties, saca? Tem tudo isso com a gente. Uma banda mais nova demora isso a acontecer um pouco. A gente é novo, mas apesar de novo, a gente vai fazer 5 anos de trabalho agora. Então já tem uma estradazinha que a gente conseguiu construir. Certo. Tu falou a respeito de distribuir cópias físicas. Tu ainda vê assim que existe um público para essa questão da cópia física em si, ou a maior parte das pessoas já está consumindo, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer? Eu acho que é os dois, porque o que acontece? Ainda é muito massivo a distribuição digital, que é a forma mais fácil, mais acessível que a pessoa tem. Ela entrou bem ali na internet dela, ela escuta o nosso som, o som de qualquer um. Mas eu acredito que geralmente quem compra é porque ainda tem aquele saudosismo, aquele prazer de ter a mídia física e ainda funciona muito dentro do rock. Não sei como são em outros estilos assim no geral, mas no rock no geral, ele ainda existe isso muito. Por exemplo, a gente estava em São Paulo essa última vez e tem várias lojas que são só de CDs ali na galeria do rock. Tipo, a Die Hard Records é uma parada que tem há mais de 20 anos na galeria do rock. O nosso CD, inclusive, vende lá até hoje, e tu vê que a galera consome, compra nosso CD, não só nosso CD, CD de várias bandas undergrounds e de várias bandas internacionais, assim, no geral, né? Mas é meio que isso. Os agentes usaram técnicas de imobilização e o que eles chamam de instrumentos de menor potencial ofensivo. Instrumentos de menor potencial ofensivo. Potencial ofensivo. Caos, corrupção, alienação, a besta governação. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, né? Se deixar, a gente leva a conversa aí até... Muito papo. Tem muito papo, mas para finalizar, eu quero que tu deixe, assim, quais são as tuas considerações a respeito da música autoral maranhense agora e o que tu espera pro futuro, o que tu acha, como é que tu acha que vai estar o cenário musical maranhense autoral daqui a 5, 10, 15 anos? Eu espero muito, muito mesmo que esteja bem melhor, porque assim, a gente tem muito artista de qualidade, como eu falei, não vou ser hipócrita e falar só de rock, porque rock é o estilo que eu toco e que eu gosto muito e conheço mais. Mas, porém, a gente tem muita influência de várias outras paradas legais. Por exemplo, eu gosto muito do Marco Gabriel, que é um artista de rap que eu acho sensacional aqui de São Luís, que não vejo tanta movimentação, não por parte dele, mas de não ter tantos espaços. Até o rap também sofre essa parada de não ter tantos espaços culturais para estar tocando sempre. E eu espero muito que muitos desses artistas, tanto a gente do rock, que está levando a bandeira do Maranhão para fora do estado, quanto artistas de outros estilos, consigam ter mais espaços e mais oportunidades. É o que eu espero, mas eu acredito que se todo mundo continuar trabalhando como está trabalhando, de uma maneira muito profissional, apesar de não ser remunerado por isso, acho que a gente consegue melhorar um pouco o cenário como ele está hoje em dia. Certinho. Muito obrigado, Inaldo.
Hoje nós entrevistamos Inaldo Barros aqui, conhecido também como Inaldex, né? Isso aí. Exatamente, da banda Bastard. Já tem aí uma longa trajetória na música autoral maranhense. E é claro, o Reviverso é um projeto que traz esses artistas musicais aqui para conversarmos, para tirar um pouco daquela questão de só pelas redes sociais, entender mais ou menos o que as pessoas acham a respeito do cenário maranhense, da carreira, da trajetória musical. E é claro, não deixe de acompanhar os próximos episódios que vão sair no Spotify, no Deezer e também no YouTube. Por hoje é só isso, então eu fico por aqui, até mais.